Aqui a gente vai começar então a apresentação do nosso grupo. Então, o nosso grupo aqui sou eu, Alexandre, o Eusébio e o Rafael. Então, a gente vai apresentar aqui o resultado da auditoria que cada um fez. E como a minha foi na primeira parte do relatório, eu vou iniciar aqui a apresentação. Então, as empresas que a gente vai apresentar aqui, minha empresa, eu trabalho para a IBM, mas eu trabalho dentro de um cliente da área financeira, então fiz a auditoria desse cliente. A empresa B do Eusébio é uma empresa de segurança de informação. A empresa do Rafa é uma empresa também da área financeira. Então, a minha empresa, ela é um banco de grande porte, tem várias localizações diferentes. Eu vou falar um pouco sobre o núcleo que eu trabalho. Então, não fiz da empresa como um todo, e sim daquele prédio específico, tá bom? Então, rapidamente, falando dos resultados da empresa, por ser uma empresa da área financeira, enfim, com bastante controles enfim, a informação faz parte do negócio, eles têm que ter um cuidado extremo em relação à segurança dos dados, enfim, de combate a possíveis sinistros que eles possam ter. Então, eles têm notas geralmente muito boas. Eu só destaco essa parte do fator humano, que ao longo da apresentação eu vou mostrar aqui e vou tentar passar rapidamente por aqueles pontos que estão tudo ok, né? Vou só destacar os principais aqui. Então, aqui em relação a esses detectores de incêndio aqui, eu vi aqui em relação a esses painéis de controle, quando eu fui perguntar, eles só dei essa nota por conta que eles são regularmente testados, só que a equipe não soube informar o período, assim, mas eles falam que eles testam sim, tá? E também eles falam que tem essa monitoria, não deram tantas informações de como que é essa parte, então eu acabei dando uma nota um pouquinho mais baixa. Aqui em relação ao sistema de alarmes, eu dei também esse 4 aqui por conta da mesma questão do sistema central ali, do primeiro relatório, né? Não tive tantas informações. As pessoas aqui, eu coloquei aqui nos extintores de incêndio, perguntei para os funcionários se eles sabiam utilizar o extintor, se eles davam esse treinamento. Eles falaram que não, só para algumas pessoas, tá? Então eles têm uma nota mais baixa. E também em caso de alteração do layout, os sprinklers não são revistos de maneira fácil, assim, só se for uma reestruturação muito maior, daí eles falaram que mexeram, mas em relação a mudar um pouquinho o layout das mesas, os sprinklers não são revistos. Localização física está ok, as instalações elétricas também, a sala de computador e servidor também, né, por ser banco, então tanto essa parte elétrica quanto a parte de servidor eles têm um cuidado bem rigoroso, né, do que pode entrar ali nessas salas, enfim, como a parte elétrica é tratada contra descargas, né, toda essa proteção de no break também, caso tenha queda de energia. E aqui vem a parte do relatório que é mais interessante apontar as notas menor, né? Que foi dos blocos, esse é o que teve a média menor. Então foi mais por conta principalmente de uma certa dependência de pessoas que são pessoas mais chave, e daí eles têm essa dificuldade de fazer esse backup dessas pessoas, né, na execução da atividade delas. Então não dá para você simplesmente dispensar uma pessoa que já está um pouquinho mais de tempo ali dentro da equipe, porque geralmente é bem dividido o trabalho, e esse trabalho, essa divisão, eles acabam a pessoa aglomerando certos conhecimentos que outras pessoas têm, mas aí você vai ter que caçar várias pessoas para conseguir ter o conhecimento daquela pessoa, tá? Então, não é possível dispensar assim com tanta facilidade uma parte das pessoas que estão ali. Esse treinamento rotativo das tarefas para evitar a dependência, ela ocorre, mas é mais para esse treinamento dessa pessoa-chave, deixar a outra acompanhando ela um pouquinho antes das férias, mas isso não é o suficiente.
Tem um programa de treinamento contínuo de informática, mas é bem voltado, dividido, né, entre as pessoas. Seria interessante se todo mundo tivesse acesso, mas nem todos têm. Tá? Tem um plano geral de informação de emergências, mas assim, eles não compartilham de uma maneira muito efetiva entre eles, porque eu fui perguntar para um conhecia outro não, mas daí depois, mas você não lembra daquele treinamento? Eu lembro, então por isso que eu dei uma nota mais 4, assim. Tem uma política de treinamento de prevenção e combate a incêndio, mas por conta da mesma... Peraí que tá passando um avião. Mas por conta dessa mesma questão dali de cima, né, da preparação ali de informação, eu também... Uma pessoa sabe, outra não, enfim. Tem uma política, então, e existe um programa de conscientização sobre segurança, aplicado regularmente com os funcionários. Então, regularmente não. Eles falaram que tem e que de tempos em tempos eles têm que fazer, mas não souberam falar a frequência. Então, segurança ambiental contingência aqui tem esses 3 pontos. Então, eu dei essas notas porque eles falaram que não... Esse documento ele não muda muito, e existem regulamentos escritos, eles têm regulamentos também para isso, só que assim, eu dei essas notas porque desses 3 itens, porque para eu conseguir saber um pouco mais disso, eles tiveram que caçar, não foi uma coisa que estava muito disseminada entre eles, né? Então, as cópias impressas, foi difícil eles saberem onde estavam, e esses regulamentos aqui também escritos, eles sabiam, mas não sabiam muito bem onde, tá? E essa parte de controle de acesso físico, que eu fiz uma parte do relatório nessa divisão, em relação a isso, eles têm um controle bom, né, em relação a essa parte. Então, eles têm um controle eficiente em relação a quem entra e quem sai do prédio, tá? Bom, essa é a minha parte. Em seguida vem a parte do Eusébio, que vai falar da empresa dele. E é isso. Obrigado. Olá, meu nome é Eusébio. Dando seguimento aqui na apresentação, eu vou falar sobre a empresa onde eu realizei a auditoria. A empresa que eu trabalho é a Sete Blindado. Ela pertence ao grupo B2W, que é uma grande empresa de e-commerce. E a Sete Blindado, ela realiza a auditoria de segurança para os sites. Então, a minha análise vai ser voltada mais para essa área de segurança da informação. Falando um pouco sobre o resultado geral da empresa, por se tratar de uma empresa que presta serviço de auditoria para outras empresas, ela demonstra uma grande maturidade em relação aos aspectos de segurança e, no geral, as notas foram boas. Eu apenas vou destacar alguns pontos que precisam de alguma melhoria durante a apresentação. Referente à parte de controle de acesso, conforme foi realizada a divisão do trabalho pelo grupo, eu fiquei com uma parte desse controle. Porém, no geral, todos os pontos que foram analisados estão com uma ótima pontuação. Sobre mídia de segurança, por conta dos serviços de backup e tudo mais serem realizados na nuvem, eles não possuem nenhum cofre de arquivos magnéticos na empresa. E por conta disso, eu acabei dando essa nota referente a esse tópico. Os demais controles estão todos ok. Referente ao procedimento de backup, conforme eu havia falado anteriormente, todos os serviços de backup são feitos na nuvem, por uma empresa, e eu tive que realizar algumas adaptações referente a esses controles, mas nessas adaptações foram checados que todos os controles foram atendidos referente ao serviço de backup deles, então estão tudo ok também.
Sobre o plano de segurança, eu perguntei para eles, eles realmente fazem outros testes de segurança, porém eu acabei dando essa nota porque eles não souberam me informar qual é a periodicidade que eles realizam esses testes, né? E sobre os testes de adequação também, eles realizam, mas por não terem informado qual a frequência com que é realizado esses testes, eu também acabei dando essa nota 4, desses pontos que precisam ser melhorados. Os demais pontos também são todos ok. Referente ao plano de contingência, por eles não possuírem assim exatamente arquivos magnéticos, né? Eles então não têm exatamente uma rotina para fazer reconstrução desse tipo de arquivos. Aí por conta disso eu acabei dando essa nota. E eles até têm algum tipo de plano de contingência que é testado, mas também não foi informado qual é a frequência que eles realizam esses testes, né? Quando eu questionei. E por conta disso eu dei essas notas referente a esses tópicos também. Os demais pontos também foram todos ok, referente ao plano de contingência. Sobre microinformática, esses tópicos referentes à eliminação de arquivos de trabalhos não utilizados, alguns setores realizam esse procedimento e outros não. Fica um pouco a cargo de cada gestor verificar se é interessante para a sua equipe ou não. E aí, por conta disso, eu acabei dando essa nota. Referente aos backups de dados mantidos nos computadores em si, também, dependendo da área, alguns gestores realizam esses backups, outros eles não realizam com frequência. Então, eu também dei essa nota por conta desses detalhes aí. Os demais controles também são todos ok. Sobre o controle de rede de microcomputadores, conforme foi a divisão do grupo, eu também só peguei uma parte desses controles, frente a equipamentos de no-break e tal, energia, estão todos em conforme também. E referente à minha parte, é isso. Agora o Rafael vai apresentar sobre a empresa dele. E da minha parte é isso. Então, obrigado. Olá, meu nome é Rafael e eu fiquei responsável aqui pela terceira parte da disciplina de auditoria de sistemas e eu vou falar um pouco sobre a empresa onde eu trabalho. A empresa C é um banco multinacional, ele é um dos maiores bancos privados em ativos no Brasil, então ele é um banco de grande importância e relevância no mercado financeiro brasileiro em si. E como a professora já tinha falado um pouco pra gente, é difícil você ter notas muito baixas em bancos e instituições financeiras, porque existe o órgão regularizador, que é o Banco Central, que ele é responsável por diversas leis na qual os bancos têm que seguir à risca para se manterem no mercado mesmo. Então, por uma questão de obrigação até e regularização que o Banco Central ele atinge os bancos e instituições financeiras no Brasil, é comum a gente ter notas bem altas e difícil a gente ter notas baixas. Claro que existem, eu vou mostrar aqui em diante algumas, porém vocês vão ver que são poucas. Vamos lá, aqui a gente tem um overview de como que ficou do bloco 15 ao bloco 24, no qual eu desenvolvi. A gente vê que tem somente dois blocos com notas inferiores a 5 na média, né? Que é o bloco 15 de rede de microcomputadores, na qual o Eusébio também tinha feito as 5 primeiras questões desse bloco. Eu continuei com adiante. E a 23ª, a parte de documentação. Eu vou focar nesses dois blocos e vocês vão entender mais um pouquinho. Vamos lá. No bloco de rede de microcomputadores, este tópico aqui eu dei nota 1, porque eu vou descrever ele. Existe sistema que detecta e elimina arquivos estranhos à rede. Esses tempos atrás, quando a gente estava realizando a auditoria, o trabalho, eu baixei alguns programas executáveis na minha máquina e para descobrir mesmo, né? Fiquei meio que curioso em relação a isso e
passaram semanas, meses, e o sistema não detectou nenhum arquivo estranho, sendo que era um arquivo executável, ficou na minha pasta de download, e eu não fui alertado de nada, ele não reclamou de nada, eu achei até estranho, porque eu pensei que tinha um software por trás que fazia tudo isso, porém eu descobri que não tem, então é um ponto até perguntei para um pessoal que já estava lá há mais tempo, e eles falaram que não tinha mesmo nada relacionado a isso. Somente tipos específicos de programa, mas deveria ter, né, esse software controlando programas executáveis quando são baixados. E foi esse tipo que eu baixei e continua lá. Então, foi um ponto de atenção. Nesse tópico eu dei nota 1. Na parte de controle de operação e uso de recursos computacionais eu dei nota 5 para todos. Alguns eu tive que perguntar para o pessoal e eles falaram que existia o processo. Semelhantemente, controle de acesso lógico e senhas. Isso é muito rigoroso no banco. É algo até chato, porque é impossível você saber a senha de algum colega seu, ou você deixar algum terminal desbloqueado e ninguém ir lá e puxar o seu pé e falar que está desbloqueado. Então isso é bem rigoroso lá dentro da instituição financeira. Crédito de classificação de sistema de informação também. Perguntei semelhantemente, nota 5 para todos. Teleprocessamento. Da mesma maneira também, toda a questão de projetos de rede de teleprocessamento é algo bem estruturado, como existem vários departamentos em várias geografias, em vários lugares do Brasil, e tudo isso é interligado na mesma rede que é mapeada, e isso é muito bacana. Acabei descobrindo muitas coisas também que eu não sabia. Teleprocessamento. Ambiente web, internet e intranet. Aqui todos os tópicos eu dei nota 5. Cada site que a gente entra, é bem restrito, a gente não consegue entrar em todo tipo de site, todo tipo de fórum. São somente sites que são disponibilizados e certificados, que têm protocolos de segurança, senão a gente não consegue entrar de forma nenhuma. Manutenção do sistema de informação, isso é periodicamente realizado, todos os controles, manutenções, todas as segregações de função, a mesma questão, está tudo muito definido. E a parte de documentação, que é onde tem também nosso segundo problema. Tópico 1. O banco de dados é documentado, utilizando-se de alguma metodologia. Eu trabalho bastante com banco de dados lá e é uma das maiores dificuldades que a gente tem é o banco de dados, porque não é documentado praticamente. Alguns módulos são, mas não é no total, por isso eu dei nota 2. Os módulos no qual eu trabalho, eles não são documentados, então é muito difícil para realizar manutenção, para realizar desenvolvimento de novas arquiteturas, porque a gente não sabe muito como que foi desenvolvido e estruturado o banco de dados no servidor e tudo mais. Então, por isso é a nota 2. Porém, de resto é nota 5, porque a documentação para sistemas de usuários, help online, isso tudo tem e está funcionando de uma boa forma. Planejamento e controle, nota 5. Obrigado, professora. Uma boa noite e até mais.